Você sabia que muitas lendas famosas de Hollywood antigo, na verdade, não acreditavam em Deus? De Katharine Hepburn a Dalton Trumbo, vários se consideravam abertamente não crentes. Hoje, vamos revelar muitas de suas estrelas favoritas que nunca acreditaram em Deus, mas você ainda assim as amava. Katharine Hepburn. Sou ateia. E ponto final. A frase era pura Hepburn. Clara, destemida, imune ao susto da sociedade educada. Criada em um lar de pensamento livre em Connecticut, onde sua mãe sufragista debatia com padres por diversão, Kate aprendeu desde cedo que a autoconfiança supera a súplica. Ela brincou com a ciência cristã em Bryn Mawr, apenas para abandoná-la após um ataque de icterícia, convencida de que sua oração não podia vencer os germes. Em Hollywood, ela se recusou a posar para fotos em igrejas, e uma vez saiu do set de Mulher do Ano quando um produtor sugeriu que uma cena de casamento na capela suavizaria sua imagem. Seus diários tratam Deus como um adorno de palco, útil para personagens, inútil para a vida. Quando Spencer Tracy implorou para que ela assistisse à missa, ela contrapôs com golfe, argumentando que 18 buracos revelavam mais sobre virtude do que qualquer sermão. Ela doou para a Planned Parenthood e a ACLU, acreditando que a ética vinha da ação, não da absolvição. Até os 90 anos, ela atribuía a longevidade ao exercício, curiosidade e determinação, nunca à graça. Mesmo perto da morte, brincou: "Se houver um paraíso, eles vão odiar minhas calças." Hepburn provou que o ateísmo podia usar calças, ganhar 4 Oscars e nunca se desculpar. James Whale. Nascido em uma cidade industrial nas Midlands, imersa em hinos wesleyanos, Whale deixou a igreja no dia em que um ministro culpou as baixas da Primeira Guerra Mundial por orações insuficientes. Como veterano de trincheira que se tornou artista, ele via o horror criado por homens, não por demônios. Em 1931, ele filmou Frankenstein, inserindo silenciosamente imagens de torres atingidas por raios para sugerir que a criação foi animada pela ciência, não pela teologia. Assumidamente gay e assumidamente ateu, rara dupla heresia, ele brincou com jornalistas dizendo que, se uma divindade existisse, certamente mereceria o mesmo ceticismo que qualquer produtor financiando um fracasso. Whale recusou convites dos estúdios para cafés da manhã de oração nacional, chamando-os de apólices de seguro de bilheteria. Fora do estúdio, ele organizava salões onde escritores debatiam Nietzsche e Hume, acompanhados de martinis. Espiões dos estúdios apelidaram a sua casa de Aquário do Ateu. No entanto, seu elenco o adorava. Ele moldou os medos deles dentro de mãos humanas, insistindo que a tragédia do monstro vinha da sociedade, não do pecado. A depressão sombrou seus últimos anos, mas ele deixou instruções. Sem sacerdote, sem cruz, apenas seu disco favorito de Cole Porter, tocando ao lado da piscina. Mesmo na morte, Whale dirigia a cena, sem chamada de cortina para deuses. Luís Buñuel. Quando menino em Aragão, Buñuel servia missa com um prazer irreverente, guardando hóstias para milagres posteriores. Na universidade, ele havia trocado os catecismos por Freud e anarquismo, declarando: "Ainda sou ateu, graças a Deus." Um chien andalou cortou um globo ocular. Sua fase posterior em Hollywood cortou dogmas com a mesma brutalidade. Em Viridiana, a última ceia de um mendigo torna-se um quadro lascivo. Em Belle de Jour, freiras se transformam em dominadoras. Produtores imploraram para ele amenizar a blasfêmia para os censores dos Estados Unidos. Ele contra-ofereceu um crucifixo maior. Os diários de Buñuel revelam um deleite no teatro do ritual. Incenso, cânticos, trajes, enquanto rejeitam sua metafísica. Ele afirmou que o verdadeiro gênio da igreja era a decoração de cenário, um elogio e uma condenação ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele equilibrou a sátira com a compaixão. Seus personagens sem fé ainda ansiavam por sentido, mostrando que a descrença não precisa extirpar o encanto. Aos 80 anos, com as mãos artríticas, segurando um cigarro, ele refletiu: "Se eu encontrar Deus, vou pedir-lhe uma edição final." Berbeiro. Ele nunca esperou o encontro, mas adorou a piada. Cary Grant. Publicamente, Grant especulava sobre espiritualidade em entrevistas. Somos todos parte de algo grandioso. Em particular, biógrafos encontraram rabiscos.
Verdade antiga. Eles não precisariam de vitrais. Sua infância em Bristol incluiu um pai bêbado e uma mãe ausente, deixando pouco espaço para a providência. Consultores de Hollywood organizaram sessões de fotos dele acendendo velas de Hanukkah com Barbara Hutton, depois ajoelhando-se em cultos de Páscoa com Betsy Drake. Grant sorriu durante ambos, mais tarde chamando-os de mudanças de guarda-roupa. Nos anos 50, ele buscou a psicoterapia com LSD, relatando visões de unidade cósmica, mas nenhum supervisor barbudo. Eu sentia amor, não a lei. Ele evitava a religião organizada, mas dava gorjetas a carregadores e figurantes igualmente, insistindo que decência era prática, não piedosa. Amigos contam que ele recusou a oração de um capelão antes de um voo arriscado. Guarde-a para alguém assustado por números. O ceticismo silencioso de Grant estava escondido dentro de um traje impecável. Ateísmo expresso como savoir-faire, em vez de manifesto. Greta Garbo. Por que eu deveria ir à igreja? Eles transformam silêncio em barulho. Assim escreveu Garbo a dramaturga Salka Viertel. Criada como luterana na classe trabalhadora de Estocolmo, ela suportou sermões sobre obediência feminina enquanto raspava a fuligem das vitrines. A fama intensificou seu desgosto. Ela viu executivos de estúdio trocarem moralidade por espaço em colunas, concluindo que o paraíso deve ser um golpe publicitário. Os diários de terapia de Garbo revelam que ela considerava a oração infantil, preferindo longas caminhadas onde a natureza sussurra hinos mais verdadeiros. Sua recusa em casar era parcialmente espiritual. Ela não gostava de votos que invocavam Deus, acreditando que as promessas dependiam do caráter ou desmoronavam. Ainda assim, ela admirava a iconografia católica como poesia visual, colecionando cruzes bizantinas apenas como design. Quando um repórter perguntou o que ela acreditava que vinha após a morte, ela exalou. Talvez uma soneca. Garbo fez do mistério sua fé e do vazio seu santuário. Jean Harlow, a loira bombshell de Hollywood, questionava a fé entre as filmagens. Criada por uma mãe metodista devota que acreditava que os estúdios eram Sodoma, Harlow notou que os pastores ainda aceitavam seus cheques de dízimo. Após testemunhar a morte de uma criança por febre escarlate, apesar das orações fervorosas, ela sussurrou a uma amiga: "Por que implorar a um céu surdo?" Os diários de Harlow ressaltam a ética pessoal, lealdade à equipe, generosidade com figurantes, enquanto desprezam púlpitos que a taxavam de imoral, mas vendiam ingressos para vê-la com pouca roupa. Ela financiava discretamente clínicas de contracepção, escrevendo: "Melhor escolha do que confissão." Sua falência renal repentina aos 26 anos levou os estúdios a encenar fotos de oração ao lado da cama. Harlow permitiu isso para confortar sua mãe, mas disse ao colega de elenco Clark Gable: "Diga adeus, não amém." Seu ateísmo reluzia sob os cachos platinados, uma crença de que o calor humano, não a ira divina, mantinha os corações batendo. Marilyn Monroe. Nascida Norma Jean, em um sistema de lares adotivos onde a ciência cristã proibia médicos, Monroe associava piedade com dor não tratada. Ler Darwin, durante trabalhos de modelagem, quebrou ainda mais o verniz. Casamento com o dramaturgo Arthur Miller, um judeu secular declarado, consolidou sua mudança. Fitas revelam debates noturnos, onde ela confessou: "Não acho que há alguém ouvindo lá em cima." Os encarregados do estúdio a colocavam nos cultos de domingo para tirar fotos. Ela ria depois sobre rezar por uma iluminação melhor. Monroe estudou Freud. Frequentou workshops de estúdio de atuação onde se discutia existencialismo e usava um colar com a estrela de Davi, principalmente para irritar o Hayes Office. Quando um repórter perguntou se ela acreditava em heróis, ela respondeu: "Só nos que inventamos." Sua trágica overdose provocou tabloides afirmando punição divina. Os amigos sabiam que ela lutava contra traumas, não demônios. O legado de Marilyn permanece secular, um testemunho de como humanos frágeis, não o destino, criam lendas e as destroem. Orson Welles. Welles adorava catedrais como câmaras de eco, não como capelas. Aos 15 anos leu O Ramo de Ouro e declarou a mitologia o maior truque de mágica da humanidade. Cidadão Kane exibe sua tese: "O poder preenche o vazio onde uma vez estiveram os deuses." Correspondência com o autor Peter Viertel, zomba de televangelistas,
mágicos de palco que mostram o truque e ainda passam o prato. Durante as transmissões de rádio da Segunda Guerra Mundial, ele deslizou mensagens humanistas entre os boletins, enfurecendo o clero que queria invocações. Ele dizia aos amigos: "Eu prefiro Shakespeare. Isso é escritura de verdade." Quando o Vaticano elogiou sua adaptação de O Processo, Welles respondeu: "Até os vigias cegos latem para a lua de vez em quando." Já no final da vida, sua cintura cresceu além dos seus ternos, mas o ceticismo nunca afrouxou. Ele recusou os últimos ritos, optando por uma sala de edição final, cortando o filme até o rolo acabar. Para Welles, fé era ilusão sem ensaio, um truque que ele deixava de bom grado por realizar. Clark Gable. A criação de Gable, no meio-oeste, ensinou o respeito pelos eventos sociais da igreja, não pelos sermões. Quando Carole Lombard morreu em um acidente de avião, padres consoladores falaram de um plano divino. Gable resmungou que qualquer deus com um plano de voo assim não era um amigo meu. Ele parou de usar seu crucifixo de infância, trocou os bancos da igreja por cabanas de caça e reclamou quando a MGM propôs um batismo de publicidade antes do lançamento de Mogambo. Os amigos o ouviram brindar: "A Carole, onde quer que ela bem entenda." Embora nunca tenha se declarado publicamente ateu, sua base de fãs incluía devotos do meio-oeste. Gable recusou pedidos para apoiar comícios de títulos de guerra baseados na fé, dizendo que a sinceridade não poderia ser encenada. Nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial, ele descobriu que a camaradagem superava a cruzada. Seus anos finais, passados em um rancho em Nevada, foram marcados por discussões sobre mortalidade com whisky. Sua conclusão? "Irei para onde a poeira vai." Gable dominou as bilheterias, não os céus. Howard Hawks. Pergunte a Hawks sobre igreja. E ele, Schiller, jogava cinza do charuto. Desperdício de bons materiais de construção. O engenheiro de Illinois, que se tornou diretor, via a vida como uma série de problemas. Altitude, diálogo, tempo, nenhum resolvido pela oração. Em Somente Anjos Têm Asas, ele cortou um personagem ministro, dizendo que pilotos de verdade confiavam em instrumentos, não em anjos. Amigos se lembravam de noites de pôquer em que Hawks afirmava que a religião existia para dar um álibi aos covardes. No entanto, ele valorizava códigos morais, lealdade entre pilotos, honra entre homens e mulheres que podiam suportar. Ele se recusava a impor crenças ao elenco, mas filmar aos domingos era comum. A eternidade, ele brincava, custa horas extras. Quando censores objetaram a violência de Scarface por motivos morais, Hawks respondeu que o público aprendia mais com as consequências na tela do que nos púlpitos fora. Suas cinzas estão sob uma simples marca no deserto. Sem versos, apenas coordenadas, apropriadas para um homem que navegava por estrelas, que ele sabia serem gás flamejante, não guardiões. Mae West. Mae West flertou com todos os tabus, exceto o matrimônio com qualquer doutrina. Ela se envolveu com quiromancia, sessões mediúnicas e conversas sobre reencarnação. Depois deste ato, voltarei para um bis. Ainda assim, zombava das regras de não tocar das religiões organizadas. Críticos chamaram seus filmes de imorais. Ela retrucou: "Os 10 mandamentos foram escritos sem a minha consulta." Quando os censores ordenaram que o roteiro fosse alterado, ela ameaçou citar no rádio os versículos mais picantes da Bíblia. Ela visitava espiritualistas do Harlem em busca de inspiração, mas dizia aos repórteres: "Espíritos no interior, nenhuma coleta necessária." Nos shows posteriores, em Las Vegas, ela interpretava Eva processando Deus por roubo de costela, encantando o público e enfurecendo o clero. Mae fez doações para orfanatos, insistindo que veludo terreno superava ruas celestiais de ouro. Sua sugestão de epitáfio: "Ela o fez mal, e nunca se desculpou com o céu." Não coube na lápide, mas o universo entendeu a piada. Charlie Chaplin. O vagabundo de Chaplin curvou-se apenas ao riso. Expulso de uma capela de asilo de Londres por rir durante hinos, ele chamou a religião de um comerciante de medo. No filme O Grande Ditador, seu discurso final implora aos soldados, em nome da humanidade, especificamente não em nome de Deus. Arquivos do FBI notam sua recusa em jurar sobre Bíblias durante as audiências de McCarthy, preferindo minha honra como comediante. Ele leu Spinoza e Ingersoll, marcando passagens contra
Ainda assim, Chaplin reverenciava a narrativa moral. Ele via a compaixão como uma invenção humana, preciosa justamente porque não era garantida divinamente. Exilado para a Suíça, ele construiu uma pequena sala de projeção em forma de capela apenas para filmes. Quando perguntado sobre a vida após a morte aos 88, ele girou uma bengala. Se houver outro estágio, eu improvisarei. Para Chaplin, Deus era um parceiro ausente. A humanidade fornecia a piada. George Cukor. Os famosos salões de domingo de Cukor ofereciam inteligência, vinho e uma constante ausência de oração. Criado em uma família judaica húngara, ele se afastou da fé após testemunhar cotas antissemitas na faculdade. Ele preferia o Evangelho segundo Chekhov, encenando leituras que substituíam os sinos santos por aplausos. Amigos chamavam sua mansão de o Templo da Boa Conversa. Quando os chefes de estúdio adicionavam bênçãos obrigatórias aos roteiros, Cukor as cortava, argumentando que a sinceridade não poderia ser filmada em um palco de som. Ele financiava silenciosamente bibliotecas de Los Angeles porque dizia: livros libertam mais mentes do que batismos. Embora discretamente gay, em uma era censória, ele nunca buscou absolvição religiosa para sua identidade. Em vez disso, construiu uma família escolhida, exemplificando uma ética secular de hospitalidade. Em seu leito de morte, ele pediu música de My Fair Lady, não salmos. A arte, seu credo mais verdadeiro. George Sanders. O barítono sarcástico de Sanders insinuava uma exaustão existencial. Educado na Brighton College, onde chamava a aula de divindade de conto de fadas organizado, ele abraçou Schopenhauer muito antes dos papéis de vilão. Suas memórias de um patife profissional, ostentam descrença. Se Deus me criou, ele me deve direitos autorais. No set, ele entretinha a equipe com aforismos sombrios. A vida após a morte é como a Austrália. Rumores, desagradavelmente quente. Ele apostava no espírito, não na redenção, e tratava o suicídio como uma saída racional. Tragicamente, ele seguiu adiante em 1972, deixando um bilhete. Entediado. Críticos chamavam sua visão de mundo de nihilista. Sanders preferia honesto. Ele admirava o autocontrole estoico, desprezava a consolação religiosa e morreu como viveu, certo de que nenhum crítico celestial aguardava a avaliação. Erich von Stroheim. Von Stroheim, nascido de pais judeus em Viena, mas alegando raízes aristocráticas católicas, descartou ambas as identidades para adorar apenas a câmera. Ele zombou dos chefes de estúdio piedosos ao nomear seu macaco de estimação Jeová. Ganância começa com um pregador abafado por anunciantes de carnaval, sua crítica aos sermões vazios. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele retratou oficiais sádicos, dizendo aos figurantes: "O uniforme de Deus nunca me serviu." Produtores imploraram para que ele cortasse cenas sacrílegas. Ele adicionou mais. Suas filmagens obsessivas, milhares de pés de filme, sem descanso aos domingos, já eram peregrinação suficiente. Falido e esquecido, ele ainda negava a providência, murmurando: "Se há justiça, está no chão da sala de montagem." O credo de von Stroheim. A crueldade da arte, não a misericórdia divina. Dalton Trumbo. A infância de Trumbo no Colorado apresentou sermões de fogo e enxofre. Ele desenvolveu rapidamente uma aversão. Em Hollywood, empunhou Marx e Twain, declarando a religião como a lista negra original. Quando o Comitê de Atividades Anti-Americanas o convocou para testemunhar, ele invocou a primeira emenda, não o Todo-Poderoso. Preso, ele escreveu cartas criticando as pregações de Chaplin, que ignoravam a brutalidade dos detentos. Escrevendo Roman Holiday sob pseudônimo, ele brincou que São Pedro também nunca o reconheceria. Após o fim da lista negra, ele publicou ensaios ligando a censura ao dogma clerical. No entanto, Trumbo defendia a espiritualidade pessoal, apenas não as instituições que a promoviam. Sua banheira, onde martelava roteiros, tornou-se seu púlpito. Bolhas, bourbon e teclas de máquina de escrever compuseram seus salmos seculares. Jean Renoir. Filho do pintor Auguste, Renoir absorveu a beleza através do pigmento, não da parábola. Ele serviu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde padres abençoavam projéteis que dilaceravam amigos, convencendo-o de que a moralidade deve surgir da ternura humana. Seus filmes, As Regras do Jogo,
rejeitam o resgate divino, focando em vez disso na empatia através das linhas inimigas. Ao chegar em Hollywood, ele recusou uma visita guiada aos locais de missão organizada pelo estúdio, preferindo as paisagens desérticas, onde o único relicário é a luz do sol. Ele disse aos estudantes da UCLA: "A terra é milagre suficiente para mim." Quando estava gravemente doente, pediu que a janela fosse aberta para o jardim, para que pudesse sair pela porta da natureza, ignorando completamente o portão do céu. Billy Wilder. Wilder escapou da Áustria nazista, acreditando à sorte e documentos falsificados, não aos anjos. Ele via a religião como outro dispositivo de roteiro, útil, mas opcional. Em Quanto Mais Quente Melhor, quando freiras protestaram contra piadas sobre travestismo, ele rebateu: "Se o seu Deus não tem humor, você escolheu a divindade errada." Nos jantares do Sindicato dos Roteiristas, ele comparava mandamentos a notas de estúdio. Ambos ignoravam a complexidade humana. Embora respeitasse a herança judaica de sua mãe, ele acendia velas Yahrzeit pela memória, não por milagre. Seu epitáfio: "Sou escritor, mas ninguém é perfeito." Reflete seu encolher de ombros cósmico. O púlpito de Wilder era a piada. A salvação, uma boa risada, antes das luzes se acenderem. Ben Hecht, jornalista de Chicago. Hecht viu tanta corrupção em instituições de caridade administradas por igrejas que passou a desconfiar dos santos. Ele celebrava a cultura judaica, mas criticava suas doutrinas, escrevendo: "Abandonei Deus da mesma forma que um homem adulto abandona o Papai Noel." Ainda assim, quando Hitler subiu ao poder, Hecht escreveu panfletos sionistas, provando que a ética podia sobreviver à fé. Hollywood lembrava de suas piadas cáusticas. Quando pediram para ele amenizar a blasfêmia em Nothing Sacred, ele respondeu: "Estou melhorando a religião, mais curta." Hecht argumentou que os 10 mandamentos precisavam de um 11º. "Tu deverás pensar." Ele morreu editando um roteiro, confiando que a pós-vida se revisaria. Preston Sturges. Sturges construiu templos cômicos, onde o destino se curvou à coincidência. O Milagre de Morgan's Creek parodiou contos de nascimentos virginais de forma tão astuta que os censores mal perceberam. Ele mantinha uma cópia de Thomas Paine na sua mesa, chamando-a de diálogo de apoio. Amigos disseram que ele recusou batismos para seus filhos, oferecendo em vez disso uma festa de boas-vindas ao circo. Ele sustentava que rir do caos da vida era mais sagrado do que ajoelhar-se diante dele. Após a falência na França, ele escreveu: "Deus poderia ter ajudado, mas ele não fala francês." Mesmo assim, Sturges mostrou compaixão por vagabundos e assistentes de palco, financiando contas de hospital anonimamente, prova de que a generosidade pode pular a coletoria. Leo McCarey. No início de sua carreira, McCarey rodou parábolas católicas como "Caminhando na Minha Direção", mas por trás das câmeras, ele questionava por que as igrejas elogiavam seus filmes, mas se opunham aos sindicatos que ele apoiava. Na década de 1950, ele lamentava em cartas que o dogma tranca portas que a curiosidade quer abrir. Ele reduziu a frequência à missa, dizendo a amigos que a meditação em um campo de golfe resultava em consciências mais claras. Seu filme posterior, Tarde Demais para Esquecer, substitui a intervenção divina pela perseverança humana, sugerindo uma mudança teológica. Embora ele nunca tenha renunciado à fé publicamente, paroquianos leais compraram ingressos. Seus documentos revelam um homem se afastando da certeza em direção a um agnosticismo suave. Irving Thalberg. Thalberg reformulou a MGM antes dos 30 anos, agendando filmagens com precisão cirúrgica e sem tempo para sermões. Associados notaram que ele deixou os cafés da manhã de oração da equipe fora dos calendários do estúdio, chamando-os de horas não produtivas. Criado nominalmente judeu, ele via o ritual como um espetáculo inferior aos filmes. Ele financiava épicos bíblicos apenas quando os profetas chamavam, brincando que Moisés deveria ganhar pontos percentuais. Apesar de um coração fraco, ele recusou rabinos ao seu lado, confidenciando à esposa Norma Shearer que memórias bastam onde mitos falham. Thalberg morreu aos 37 anos, provando que mesmo meninos de ouro enfrentam a mortalidade não enobrecida. Seu legado repousa em rolos de filme, não na fé. Harry Cohn. A reputação de Cohn, profana e implacável, não devia nada à piedade. Ele instalou uma linha telefônica privada em cada set no lote da Colômbia,
Os escritores lembraram dele rosnando: Deus não dá sinal verde para filmes, eu dou. Ele subornou censores de Chicago em relação a Babyface enquanto zombava deles para que enviassem orações para a bilheteria. Ainda assim, condoou generosamente para orfanatos. Os cínicos diziam que era por deduções fiscais. Os lealistas diziam que era por consciência. Em seu funeral em 1958, Red Skelton brincou: "Dê-lhe tempo, ele assumirá o inferno em uma semana." A presença foi massiva. Alguns disseram que as pessoas vieram para garantir que ele estava morto. De qualquer forma, nenhum anjo assinou o livro de visitas. Samuel Goldwyn. Goldwynism. Inclua-me fora. O mesmo valia para a religião. Um imigrante que confiava mais no esforço do que no céu, ele uma vez disse a um padre, promovendo um épico bíblico: "Se Deus quiser produzir, que traga um orçamento." De Santo. Ele respeitava os feriados judaicos principalmente para almoços de networking e insistia que mensagens morais diminuíam as vendas de ingressos. No entanto, ele financiou hospitais, argumentando que a saúde era mais importante do que hinos. Perguntado aos 80 anos se temia o dia do juízo final, ele respondeu: "Eu vou negociar." A negociação era seu verdadeiro credo. Terrena, imediata e lucrativa. Cecil B. DeMille, o público assumia que os espetáculos épicos da Bíblia de DeMille refletiam profunda devoção. A equipe sussurrava o contrário. Ele encenava cenas de arbustos ardentes enquanto fazia piadas sobre Deus precisar de uma equipe de iluminação melhor. Em memorandos, ele comparava as tábuas dos 10 mandamentos com contratos de estúdio, ambos frios como pedra, ambos frequentemente quebrados. Quando o clero exigia precisão histórica, ele retrucava: "Estou no ramo da crença, não da arqueologia." Privadamente, ele questionava milagres, vendo-os como momentos narrativos para impressionar as multidões sentadas nos bancos da igreja. No entanto, ele admirava o gênio do marketing da religião, a franquia de sucesso original. Em sua mesa estava uma estatueta de Faraó, não um crucifixo, lembrando aos visitantes que o poder, assim como a fé, é melhor exercido com estilo. DeMille faleceu editando a reedição de Os 10 Mandamentos. Apropriadamente, seu último corte uniu trovão, relâmpago e admiração humana. A Santa Trindade do cinema, divindade opcional.